Já acharam? Mateus 7, versículo 24. Mateus 7, 24. É uma parábola, uma história que eu tenho certeza que muitos já ouviram falar disso aqui. Nós vamos estudar um pouquinho isso aqui hoje. Diz o seguinte, Mateus 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhou-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Aqui, quem já tinha ouvido falar desse texto aqui já? Todo mundo já, né? Poucas pessoas, às vezes, que nunca ouviram falar desse texto. Mas temos aqui uma história contada por Jesus sobre dois tipos de pessoas. O que são essas pessoas? São pessoas como nós às vezes estamos perante a prática do Evangelho na nossa vida, perante aquilo que Deus nos ensinou. Você começa a reparar aqui o que aconteceu com as duas pessoas. Você vê que as duas pessoas passaram dificuldades, não foi? Foi ou não foi? Foi, né? E você vê que elas passaram a mesma coisa, né? Você vê que não teve diferença entre uma e outra. As duas enfrentaram a mesma dificuldade, o mesmo problema. As duas pessoas aqui, diferentes, enfrentaram as mesmas situações. Mas por que uma conseguiu vencer e a outra não? Muitas das vezes nós estamos assim, seguindo o caminho, vivendo a vida, mas quando vem um problema, isso faz que nós fomos lá embaixo. Isso faz que nós fomos mais profundo lá embaixo até chegar no fundo do poço e cair no meio do caminho. Nós estamos cada vez mais indo por um caminho que não é o de Deus, que não é fazer a vontade de Deus, fazer as coisas de Deus. Por isso que ele fala aqui, olha, veio o vento, veio a situação, veio o problema, a casa caiu, o homem foi junto. E tudo que ele tinha feito, construído, foi por água abaixo. Por quê? Na hora da situação, na hora do problema, não resistiu. E quantos de nós, infelizmente, nós estamos assim. Nós estamos firmes e fortes, maravilhosos. Nós estamos vindo na igreja regularmente, todo domingo. Nós somos fiel a Deus, estamos aqui. Mas quando vem uma situaçãozinha pequena, coisa pouca, você começa a balançar. Por quê? Aonde está a sua fé? Ela está baseada em Deus, acredita em Deus, está com fé em Deus, ou está com fé em si mesmo? Você confia no seu próprio braço? Você confia na sua própria situação? Fala assim, não, mas eu tenho um emprego bom, eu ganho muito dinheiro, então você está confiando no seu salário. Se você for demitido hoje, o que acontece? Em quem você está confiando? Aonde está a sua esperança? Porque a situação vai vir ou não vai vir? Jesus mesmo falou, né? Passou muitas aflições, mas ele venceu a todas. Então as aflições vão vir? Vão vir. Não importa se você é de Deus, se você não está com Deus, as aflições vêm. Mas nós, quando estamos firmados em Deus, firmados na rocha que é Jesus, nada pode nos deter. Deus coloca uma fortaleza através de nós. Ele vai e coloca uma fortaleza, Ele nos protege. Mas essa fortaleza pode ser rompida? Jamais, né? A fortaleza de Deus jamais é rompida. O diabo jamais vai poder tocar em você se a fortaleza de Deus está ali, te cercando, te protegendo. Mas a fortaleza de Deus, ela pode ser corrompida. Por quem? É por nós mesmos. Porque a fortaleza de fora para dentro,
ela não vai acontecer nada, mas ela começa de dentro para fora. Como é que acontece isso? É com a gente mesmo, é comigo, é com você, que começa às vezes a duvidar, começa às vezes a não saber o que está fazendo, para de confiar em Deus, vai criando, vamos supor, rachaduras. Quando você começa a criar rachaduras nessa fortaleza que Deus está fazendo por você, que Deus está te protegendo, você começa a dar brecha para o inimigo entrar. Você começa a dar poder para ele. Ele já começa a ver e fala, olha, tem uma aberturinha aqui nessa parede aqui. Esses muros aqui não estão totalmente protegidos. O que está acontecendo ali dentro? Porque nós mesmos estamos deixando as rachaduras, o espaço para o inimigo entrar na nossa vida. Nós mesmos estamos dando brecha, porque aí vai vir o vento, vai vir a situação, vai vir o problema, e vai tudo por água abaixo, vai cair. Nós não estamos olhando para Deus, se fixando na palavra de Deus, no ouvir a Deus, no pegar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e usá-la. O que Jesus usou quando estava no deserto, o diabo foi confrontá-lo? O que Jesus usou? Foi a palavra, não foi? Você lembra? O diabo foi confrontar ele após os 40 dias. E o próprio diabo também usou a palavra, ele foi lá, fora do contexto, mas Jesus foi lá e confrontou ele com a palavra e venceu. Porque a palavra de Deus vence, e ela é justamente para isso. Ela é uma arma que você tem para confrontar o diabo. O diabo não pode ter poder na sua vida. O diabo não pode ter situações que ele vai poder encontrar brecha na sua vida. Mas quando você está firmado na palavra de Deus, no ensinamento de Deus, nenhum mal pode te atingir. As brechas que eu falei na fortaleza, elas não vão acontecer. Porque lembra que eu falei? A fortaleza, os muros, a proteção de Deus, por fora está 1000 maravilhas. Ela jamais vai ser abalada. Mas às vezes é nós dentro que estamos fazendo a situação desabar, a situação cair. Lembra como é que foram os muros de Jericó? O que aconteceu naquelas fortalezas? Começou por dentro, né? Você lembra dos espiões que foram lá, entraram, a prostituta ajudou ele, e eles... Por quê? Tinha que começar de dentro. Se não começar de dentro para eles verem o que estava acontecendo lá dentro, não tem como entrar. É assim também com Deus. Ele faz as fortalezas, Ele está ali, Ele está nos protegendo, mas às vezes é nós que estamos criando brechas para Satanás entrar. Nós estamos criando situações, adversidades, problemas, que está deixando Satanás tomar conta. E nós não podemos deixar. Eu tenho certeza que você está aqui hoje, você quer o diabo trabalhando na sua vida? Jamais, né? Você não vai querer. Você quer Deus, o diabo jamais, você não quer ele. Você quer Deus, você quer vida, você quer abundância, você quer paz, você quer amor na sua vida, na sua família. Mas por isso que nós temos que ficar sempre atentos, jamais desviar do caminho do Senhor. Porque quando vier o problema, e o problema sempre vem, ele vai vir, mas quando ele vem, nós estamos fortificados. Quem ontem viu a chuva que caiu em Cuiabá? Vocês viram a chuva forte, né? Não sei no seu bairro, mas aqui foi uma chuva violenta, como diz o outro. Foi uma chuva forte, ventania, balançou telhado por aí afora. Só foi coisa violenta. Ali no estacionamento ali voou cadeira, voou um monte de coisa, porque o vento estava forte. Mas a estrutura da igreja estava firmada? Estava. Aconteceu alguma coisa? Não. Por quê? A estrutura estava 100% firmada. Se a estrutura não está 100% firmada, o que acontece? Cai tudo. Mas você olha assim, mas fala, nossa, mas estava ajeitado, estava bonito. É o que você via por fora. Porque por fora você não está vendo as rachaduras. Por fora você não está vendo as brechas. Por cima do telhado você não está vendo o que está acontecendo. É assim na nossa vida. Nós temos que tomar conta e olhar para não dar lugar ao diabo. E ali, em 1 de Pedro, quero que você abra o seu livro junto comigo, 1 de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, antes de João, 1 Pedro 5. Abra aí na sua Bíblia, você que trouxe Bíblia. 1 Pedro 5, capítulo 5,
verso 8. Abrem a sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Já acharam? Todos acharam? Seguiram? Diz o seguinte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando o quê? Quem ele possa tragar. Ele vai tragar você? Não, porque você vai estar firmado com Jesus. Ele continua no versículo 9. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então nós temos aqui um versículo muito cheio de conteúdo para a gente estudar, que ele fala que o diabo está em nosso derredor. Que ele fala para quê? Nós ficarmos o quê? Sóbrios. O que é sobriedade? Ficar atento, ficar vigilante, ficar prestando atenção. Nós não podemos ser igual um cantor por aí que diz que deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Você não pode ser assim. Você tem que ser atento a cada passo que você dá na sua vida. Por quê? A palavra de Deus, ela é a luz para a sua vida, é ou não é? A palavra de Deus, ela é luz, ela é lâmpada para os seus pés. Essa é a palavra de Deus, é a luz para o seu caminho. A palavra de Deus sempre vai ser a palavra que vai te guiar, que vai te mostrar por onde você deve ir, por onde você deve caminhar, é a palavra de Deus. Mas você vê que ele fala, ó, sede sóbrios, fique atento, vigiai, porque o diabo, vosso está dando derredor. Que eu falei, ele está sempre ali. Você imagina uns muros altos, é a proteção de Deus. Mas o diabo está sempre ali, olhando, vendo a situação que ele possa nos tragar. E se nós dermos brecha, o que vai acontecer? Ele vai conseguir fazer o que ele tanto quer. Que é roubar, matar e destruir. Essa é a situação que o diabo sempre quer chegar. Nesse ponto. Mas nós somos filhos de Deus e ele não vai conseguir chegar. Amém? E que dizendo, aí continua dizendo, ao qual resististe firmes o quê? Na fé em Deus. Acreditando em Deus, confiando em Deus. Se você acredita que Deus pode te guiar, pode seguir, pode fazer os seus caminhos para você seguir, você jamais vai ter problema. Você jamais vai ter situações que você não possa enfrentar. Por quê? A sua fé está em Deus. Quando a sua fé está em Deus, o diabo não pode te atingir. Você lembra daquele salmo que fala de Davi? Que ele fala o quê? Eu olho para os montes, da onde virá o quê? Meu socorro vem de quem? Do Senhor. Então ele estava firme no quê? Na fé que Deus é o socorro dele, que Deus é a salvação dele. Então poderia vir problemas contra Davi? Lembra quantos problemas Davi teve? Fora o que ele criou. Teve um que ele criou, né? Que todo mundo sabe. Mas fora os outros problemas que Davi teve, situações, desafios, problemas, mas Davi olhava para onde? Para Deus. Davi tinha fé e sabia que Deus poderia fazer a situação na vida dele, que Deus poderia mudar uma sentença, que mesmo os inimigos se levantando contra Davi, Deus daria a vitória. Então Davi tinha fé em Deus. Davi sabia que a palavra de Deus tinha que se cumprir na vida dele. Davi acreditava. Nós temos que acreditar num Deus que nós servimos, num Deus todo-poderoso que anda ao nosso favor. Deus está conosco. Ele é conosco. Ele é Emmanuel. Ele vai sempre estar conosco, mas nós estamos querendo a presença dele. Porque você pode falar assim, não, eu quero a presença dele. Mas você está fazendo por onde querer a presença dele? Porque tem isso também, né? Se uma pessoa começa a fazer coisa errada na sua frente, coisas que talvez se passar a polícia,
vai pegar vocês dois. Você fica perto dessa pessoa? Você não fica, né? Você sai de perto. Fala assim, eu não vou nada me meter com esse pessoal aí, olha que coisa. Nós estamos também fazendo a vontade de Deus para Ele estar perto também da gente. Nós estamos sendo guiados por Deus para Ele estar sempre junto. Porque nós estamos perfeitos? Nós não somos perfeitos. Mas nós podemos sempre estar firmes na presença de Deus. Por mais que você erre, peça perdão a Deus e volte e não peque mais. Porque Deus é o nosso Pai Celestial. Deus está sempre conosco. Mas nós temos que ser fiel a Ele. Você casado ficaria com a mulher infiel? Se ela fosse infiel a você, o resto da sua vida, você ficaria com ela? Eu tenho certeza que não. Que você quer uma pessoa fiel ao seu lado, você quer uma pessoa verdadeira, uma pessoa que fala a verdade. Deus é do mesmo jeito. Do mesmo jeito que nós somos, Deus também é. Deus também quer pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Deus quer pessoas verdadeiras, pessoas fiéis, que cumpram a sua palavra, que ande nos caminhos dele. E nós podemos ser isso. Nós podemos, eu, você, nós podemos andar nos caminhos de Jesus. Nós podemos andar na Bíblia, conforme diz a Bíblia Sagrada, firmes na fé. Porque você viu aqui, sabendo do que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Lembra nossa história que nós contamos antes, nossa parábola? Passou o vento, passou tudo, um caiu, o outro não. E está aqui também, Pedro dizendo, falando que passa por todos os irmãos também, as aflições, são as mesmas. Então, é só você que passa? Não é só você que passa. Senão daqui a pouco você está igual a Elias, lembra da história de Elias? É só eu que estou aqui. Mal sabia ele quantos profetas ainda tinha em Israel, e ele estava lá achando que era só ele, mas tinha mais. Às vezes tem gente passando também a mesma coisa que está passando, mas você fala assim, mas por que eu não estou vencendo? Às vezes outras pessoas estão vencendo. Eu costumo sempre falar aqui do testemunho. Às vezes quando pede aqui o testemunho, eu sei que hoje pediu que eu vi, a pessoa pede o testemunho aqui, talvez ela está vencendo uma área que você está aqui há muito tempo também não consegue vencer. Aí você fica perguntando, mas por que está acontecendo isso comigo? Olhe para dentro de si mesmo. É como na ceia, examine-se a si mesmo, veja onde está, talvez está falhando em algum lugar que você não está vendo. O diabo está te cegando, justamente para você não conseguir chegar até onde Deus quer que você chegue. Eu sempre falo, Deus quer coisas grandes para nós. Ele tem coisas grandes. Ele tem coisas maravilhosas para mim e para você, mas nós temos que enxergar o caminho que Ele quer que nós andamos. Se você não andar no caminho de Deus, vai ficar complicado, vai ficar difícil. Você vê que lá em Tiago 4, versículo 7, abre aí na sua Bíblia, Tiago 4, antes de Pedro aí, o livro antes de Pedro, está pertinho, não vai ter nem dificuldade de chegar. Já acharam? Só passar aí os capítulos de Pedro, vocês chegam em Tiago. Só voltar um pouco. Já acharam? Versículo 7, Tiago 4, 7, que ele diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a quem? A Deus. Resisti a quem? E ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o quê? Purificai o coração. Mas o versículo 7 que é importante para nós. Ele fala a primeira coisa que ele fala o quê?
Sujeitai-vos, pois a quem? E depois faz o quê? Resiste ao diabo. Qual é a primeira coisa que deve fazer para resistir ao diabo? Sujeitar a Deus. Você não vai conseguir resistir ao diabo, resistir aos pecados deste mundo, resistir às tentações, se primeiro você não sujeitar a Deus. Você vê que ele fala até no versículo seguinte, achegai-vos, pois a quem? A Deus. Se você não se achegar a Deus, se você não sujeitar a Deus, você não vai ter força mesmo. O diabo vai se levantar contra você e você vai dar lugar para ele entrar, para ele agir. Porque Jesus está à porta e bate. O diabo não. Se ele precisar arrombar a porta do jeito que for, ele vai fazer. Ele não quer saber de bater a porta. Ele é um ladrão. O ladrão bate na sua porta. O ladrão quer entrar de qualquer jeito, né? Ele pula o muro, ele vai fazer alguma coisa, ele encontra uma brecha para entrar, ele faz aí o que tiver que ser feito. Mas Deus não, Deus está batendo a porta. E ele fala, olha, sujeitai-vos, ande comigo, se sujeita à minha palavra. Que se você sujeitar à minha palavra e andar nos meus caminhos e andar nos meus estatutos, eu sou o Deus que te guarda, eu sou o Deus que te livra, eu sou o Deus que está sempre com você. Esse é o seu Deus. Mas você tem que se sujeitar a Ele, andar conforme as Sagradas Escrituras dizem. Você lembra que ele falou para Josué? Seja forte e corajoso, né? Todo mundo lembra dessa parte bonita. Mas o que ele fala? Pegue os meus estatutos, pegue a minha palavra, pegue os mandamentos, medita nele o quê? De dia e de noite, ande conforme esta palavra, que não vai ter inimigo, Josué, que consiga te enfrentar. Eles podem se levantar contra você, mas você vai derrotar todos. Por quê? Você vai estar firmado na palavra de Deus, nos estatutos de Deus, você vai estar firme na fé com Deus. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Nós temos que estar sujeitos, nós temos que sujeitar a esse Deus maravilhoso. Ele é um Deus que tem te abençoado? Ele tem te abençoado? Tem ou não tem? Se ele não tem, hoje é o dia que ele vai começar a te abençoar. Coisas boas vão acontecer a partir de hoje, porque hoje você vai resistir o diabo, ele não vai tocar em você, e a partir de hoje vai ser bênção na sua vida. Se estava dando lugar, a partir de hoje você vai acabar com esse lugar do diabo, e vai somente colocar Deus na sua vida. Mas você tem que sujeitar, porque quando você se sujeita, ele se resiste ao diabo, e ele vai fazer o quê? Ele fugirá, ele foge de você. Se ele está encontrando um lugar na sua vida, talvez nós temos que parar um pouco, analisar e colocar Deus dentro dela. Porque quando Deus está, a luz de Deus está, não há lugar para o diabo. Ele se incomoda. Já viu aquelas pessoas, se você colocar um farol de um carro na frente de uma pessoa, de olho aberto, ela vai conseguir ficar, ainda mais à noite? Vai começar a incomodar, né? Você olha aquele farol, ainda mais quem viaja em estrada aí, sabe que quando o cara liga o farol alto na mão contrária, você quase não enxerga. Se eu falo assim, baixa o farol aí, meu filho, senão não vou conseguir enxergar, porque a luz é forte. E quando a luz de Deus está na nossa vida, o diabo é a mesma coisa. Ele não pode agir, ele não vai conseguir ficar, ele vai ter que correr, ele vai fugir, porque Deus vai estar na nossa vida. A luz de Deus, a presença de Deus vai estar ali. Quanto mais nós temos de Deus na nossa vida, mais o diabo vai fugir de nós. Ele vai chegar e falar assim, Maria está ali, cadê? Vou chegar perto da Maria. Não, vou chegar mais não. Maria está cheia de Deus, não importa o que eu fizer com ela, nada vai poder abater ela, porque ela está com Deus ali, olha, a Maria está de parabéns, está cheia de Deus, o João está cheio de Deus, porque é assim que nós temos que ser, cheios de Deus, sujeitar a Ele, andar nos caminhos dEle. Quando nós escolhemos andar, nós escolhemos fazer a vontade de Deus, nada vai poder nos deter, nada vai poder nos parar,
O diabo não vai ter lugar na nossa vida. Os problemas, situações, elas vão poder chegar, elas vão poder vir? Elas podem vir, mas elas não vão criar situações difíceis para você. Você vai enfrentar, você vai passar. A dificuldade para você não vai acontecer, não vai nem fazer cosquinha em você. Por quê? Você vai conseguir vencer tranquilamente. O povo de Deus, em meio às muralhas de Jericó, se você fosse ver na lei humana, na física humana, eles não tinham nenhuma chance. Eram muralhas grandes. A história diz que passavam 2 carros, um ao lado do outro. O tamanho era a largura daquela muralha, daqueles muros de Jericó. Olha o tamanho que era aquilo, a coisa grande. Não poderia fazer nada a situação. O povo de Deus ali não poderia fazer nada. Na questão humana, jamais. Mas eles tinham um Deus que tinha toda a estratégia para vencer. Talvez seu problema está desse jeito. Você olha para dentro de você mesmo e fala assim, mas eu não sei o que fazer. O problema é muito grande, a situação é grande. O diabo se levantou de tal jeito que, olha, eu nem sei se tem mais situação que possa fazer, que eu possa voltar atrás para fazer a situação acontecer de novo. Eu não sei. O problema está tão grande, mas tão grande, que eu não sei até onde eu posso chegar mais para resolver esse problema. Porque virou uma bola de neve. Começou um pouquinho, quando você foi ver, estava um problema grande. Mas você tem um Deus. E um Deus poderoso que vai te ajudar, e pode te ajudar, e quer te ajudar. Mas basta você querer resolver esse problema. Basta você confiar nele, colocar nas mãos dele e falar assim, Senhor, o que eu tenho que fazer aqui? Qual atitude que eu tenho que tomar nessa situação? Porque você imagina o povo sair do Egito, 40 anos no deserto, passando o que passaram, atravessar o Rio Jordão, chegar lá e encontrar aquelas muralhas de Jericó. O que você acha que o povo pensou naquele momento? Olhar aquele tamanho daquela situação. Por que você acha que Deus mandou o povo rodear as muralhas dia após dia em silêncio? Porque você imagina o povo olhando aquele tamanho daquelas muralhas. O que eles poderiam estar pensando? E se você fala com o outro, fala assim, olha, está difícil, hein? Está complicado, olha o tamanho. Você já começa um ou outro a desanimar. Começa um e outro a se abater já. A situação começa a complicar. Porque você começa a olhar o tamanho do problema, não o tamanho do seu Deus. Até que Deus deu a vitória a eles. No último dia, no 7º dia, Deus deu a vitória. E Deus quer te dar a vitória também. Ele deu um caminho. O povo seguiu o caminho. Deus está te dando um caminho hoje. Se você seguir o caminho de Deus, Ele vai te dar a vitória também. Não importa o problema, a situação se é grande, se a situação é pequena. Mas Deus quer te mostrar que você pode vencer. Que você pode combater. Usando as armas do quem? As armas de Deus. Usando a palavra de Deus. Não é com um pedaço de pau, não é com nada disso não. Não é com a sua força. É com Deus. Quando você está com Deus, você enfrenta qualquer batalha. Você enfrenta qualquer situação. Talvez você fale assim, não, mas é um amigo meu, um parente meu, que está há muito tempo já nas drogas, já está há muito tempo numa situação aí que ele não consegue sair, que ele não consegue se levantar. Mas Deus pode levantar ele. Basta você orar e crer, ficar firme na fé, orar por ele, se colocar de joelho e falar, Senhor, eu quero a vida dele de volta. Eu não posso aceitar na minha vida, na minha família, uma pessoa assim, eu quero uma resolução, eu quero que ele fique bem. Quantos aqui querem paz na sua casa? Você quer paz na sua casa? Que é a melhor coisa que você tem, né? Porque às vezes você chega cansado do trabalho, você cansou no dia a dia, no seu dia, na sua tarde, você volta às vezes para casa, você quer o quê? Quer ter paz. Você chega em casa, é só problema, só situação, você desanima mais ainda. Ou então você está trabalhando lá tranquilamente, mas está lembrando das coisas que estão acontecendo em casa, você começa a desanimar. Você recebe a mensagem da sua mulher, do seu marido, do seu filho, da sua tia, da sua avó, da sua mãe, e é só coisa ruim. Mas os filhos de Deus não podem ser assim.
Nós não podemos dar lugar para o diabo, nós temos que batalhar, a batalha já é nossa. Nós somos vencedores. Mas nós não podemos deixar o diabo trabalhar na nossa vida. Nós não podemos deixar ele agir na nossa vida, nós temos que resistir a ele. Quando nós resistimos a ele, ele foge de nós. Mas você tem que falar, você tem que lutar, porque você lutando, você irá vencer. Se você não lutar, se você não levantar, pelo menos se levantar para lutar, você vai continuar do mesmo jeito, na mesma situação, no mesmo problema, na mesma vida. Aí a escolha é sua, a escolha é minha. O que eu quero para a minha vida. Eu tenho um Deus que é a minha fortaleza, que é meu escudo, que é o meu socorro, bem presente nos momentos, nas horas mais difíceis, nas horas de angústia. Você tem esse Deus. E você pode clamar a Ele. Você pode pedir a Ele. Você pode orar a Ele, que Ele vai te ouvir. Deus tem grandes coisas para mim e para você. Basta nós estarmos confiando nele. Nós temos que estar confiando. Não importa o vento, não importa a situação. Quando nós estamos firmes com Ele, a nossa casa não vai se abalar. Jamais nós vamos nos abalar, porque nós estamos firmes com Ele. Nós estamos sempre fiéis a Ele. E é isso que Deus quer de mim e de você hoje. Fidelidade. Deus quer que nós podemos sujeitar a Ele. Que quando nós sujeitamos a Ele, nós começamos a fazer conforme Ele quer, o diabo não vai poder agir na sua vida. Amém?